Você já se perguntou por que a vida às vezes parece ser uma sequência de perguntas sem respostas? Como se uma força invisível estivesse constantemente nos guiando, mas sem revelar o caminho completo. E se eu te dissesse que esse mistério que você carrega dentro de si é, na verdade, a chave para algo muito maior, algo que tem sido oculto, esperando o momento certo para ser desvendado, para ser vivido por você. Talvez você tenha sido moldado pelo medo, pela dúvida, pela indiferença, mas e se agora fosse o momento em que você realmente começasse a entender o que significa estar verdadeiramente alinhado com o propósito de Deus? Você já parou para pensar que talvez tenha ignorado sinais que por tanto tempo estavam à sua frente? Sabe, você foi escolhido, mas talvez nunca tenha realmente acreditado nisso. Você acha que as coincidências são apenas acasos do universo, mas elas são, na verdade, pistas. Cada momento da sua vida, cada sensação inexplicável, cada encontro e cada perda, tudo tem um propósito. E o que você tem chamado de acaso, eu chamo de um chamado divino. Você está sendo chamado agora, neste exato momento, e talvez nem perceba. Deus não bate a porta em grande alarde. Ele sussurra. E a pergunta que ecoa em sua alma, a pergunta que está sendo feita a você agora é: você está pronto para ouvir? Ou você continuará ignorando essa voz suave que te chama para algo muito maior? Quantos de nós passamos a vida inteira seguindo o que os outros dizem ser o nosso caminho, enquanto nos sentimos vazios por dentro, como se algo estivesse faltando? E se o que está faltando é justamente o que Deus preparou para você desde o início? O seu propósito, a missão que Ele designou para a sua vida, não está em um lugar distante, mas dentro de você, esperando para ser desvelado. Não, não. É um sonho distante, uma ilusão que só outros podem alcançar. É algo presente, algo que você pode tocar agora, se apenas abrir o coração e permitir que essa verdade invada o seu ser. Esse é o momento de questionar tudo o que você pensava que sabia sobre sua vida. Está preparado para que tudo se transforme? Talvez você se pergunte: mas como posso saber que isso é para mim? Como posso ter certeza de que não estou apenas buscando respostas fáceis? E eu te respondo: a dúvida é uma das maiores provas de que a resposta já está batendo à sua porta. Porque enquanto você questiona, o chamado se fortalece. Não é o medo que te bloqueia, mas a falta de entendimento. Deus não exige que você tenha todas as respostas agora, mas que esteja disposto a confiar. Sim, confiar. Esse é o primeiro passo para descobrir o que Ele tem reservado para você. Você não precisa ter um mapa ou um plano definido. Você precisa apenas dar o primeiro passo, com fé. Não ignore mais os sinais que estão sendo enviados para você, pois a verdade é que o universo conspira a favor de quem tem coragem de seguir o chamado. Mesmo que tudo ao seu redor pareça incerto, e o caminho se apresente desafiador, é exatamente nesse lugar de desconforto que a transformação acontece. Não é na zona de conforto que crescemos, mas na desconstrução do que pensamos que sabíamos. O medo, a insegurança e até a culpa são meras sombras que nos impedem de enxergar a luz divina que está pronta para nos guiar. Você está pronto para olhar para essa luz e deixar que ela te conduza para o seu destino? O que você tem vivido até agora foi o suficiente para te preparar para o que está por vir. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te chamou para algo grandioso e agora chegou o momento de dar sentido a tudo o que você viveu. Você não está sozinho nessa jornada. Mesmo que suas lágrimas, suas lutas e seus questionamentos pareçam te isolar, saiba que cada um deles faz parte do plano perfeito que Deus desenhou para você. Nada do que você passou foi em vão. Cada dor, cada vitória, cada erro, tudo se encaixa no quebra-cabeça divino e você é uma peça crucial nesse grande e belo projeto.
Agora, enquanto você reflete sobre tudo isso, eu te convido a mergulhar mais fundo. O que você está sentindo neste momento não é mera coincidência. Há algo maior aqui. A resposta muitas vezes não está nas palavras, mas no silêncio entre elas. E é nesse espaço, nesse vazio que você sente, onde a presença de Deus está prestes a se manifestar de forma poderosa. Este é o momento da revelação. Não é mais uma questão de esperar ou pedir por mais tempo. Deus está te chamando agora, neste instante, e cabe a você decidir se irá se levantar e atender ao chamado ou continuar na sombra da dúvida e da insegurança. Talvez você tenha tentado muitas vezes antes, talvez tenha se perdido nos caminhos errados, mas agora é diferente. Agora, você está pronto para ouvir a verdadeira voz de Deus, a voz que vem de dentro, que fala diretamente ao seu coração. E essa voz te diz: eu te escolhi. Não é por acaso que você está ouvindo essas palavras. O que você procura está bem diante de você e o momento de agir é agora. Não há mais tempo a perder. O que você está esperando? Deus já te preparou para este instante. A missão que Ele tem para você precisa ser cumprida agora. O chamado é claro. Agora, a única coisa que falta é você dar o passo de fé. Eu sei que você sente a inquietação dentro de você, a urgência, a necessidade de entender o que está acontecendo. E eu te digo com toda a certeza do meu coração, o que está por vir é transformador, é divino, é o cumprimento de uma promessa. E não se trata de um simples desejo pessoal. Trata-se de um compromisso com algo muito maior do que você. E pode imaginar, é o seu destino sendo revelado, a verdade da sua missão finalmente sendo desvelada. Este é o momento que você tanto aguardava. Deus está te chamando e o caminho para cumprir a sua missão começa agora. Você já sentiu um vazio que não explica? Um peso que aperta o peito, como se o coração soubesse de algo que a mente ainda não alcançou? Deus está te chamando hoje. Não com trovões ou luzes ofuscantes, mas com um sussurro que atravessa o barulho do mundo. Ele te encontra onde você está, na cozinha silenciosa, no trânsito parado, na cama onde seus olhos fixam o teto à noite. Ele vê o cansaço que você carrega, as perguntas que guarda, as lágrimas que ninguém viu. Ele está aqui, agora, soprando vida onde falta ar. Onde dói, Ele está. Onde falta, Ele é. Você já parou para ouvir? Não é o vento, não é o acaso, é o amor que te criou, te chamando para casa. O silêncio tem um som, sabia? É o som da presença que não precisa de palavras. Deus não te chama com promessas prontas, mas com a certeza de que você nunca esteve só. Lembra daquela vez que você achou que não aguentaria mais? E ainda assim, algo te segurou. Uma força que não explica, um calor que não vem de fora. Era Ele, sempre foi Ele. Onde você viu fraqueza, Ele viu coragem. Onde você sentiu fim, Ele plantou um começo. E agora, neste momento, Ele te convida a dar um passo. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito. Apenas um passo em direção à luz que nunca se apaga. Você sente? É como um rio correndo sob a terra seca do seu coração, esperando que você se incline para beber. O que te impede de ouvir? O barulho do mundo, as vozes que dizem que você não é suficiente, ou o medo de que, ao ouvir, você precise se mover? Deus não te chama para te deixar onde está. Ele te chama para te levar mais fundo, mais alto, mais perto. Ele te chama para a missão escrita em sua alma, mesmo que você ainda não a veja. E se você não souber por onde começar, tudo bem. Ele não espera que você saiba. Ele só pede que confie, que diga, mesmo tremendo, eu estou aqui. E então, como uma semente que rompe a terra, algo novo começará a nascer. Você já se perguntou por que sente saudades de algo que nunca viveu? É o chamado de Deus ecoando no fundo da sua alma. Ele te criou para mais do que o que você vê. Agora,
Ele te formou para um propósito que pulsa, vivo, mesmo quando você se sente perdido. Cada suspiro seu é uma oração que ele escuta. Cada dúvida sua é um convite para ele se aproximar. Ele não te julga por hesitar. Ele te ama por tentar. E agora, ele te chama para olhar além do cansaço, além do medo, para a promessa que nunca falha. Feche os olhos, sinta o sopro. Ele está aqui. Às vezes, o chamado parece distante, como uma luz tremeluzindo no horizonte. Mas não é a luz que está longe, é você que ainda não se aproximou. Deus não te chama para um lugar inalcançável, Ele te chama para dentro de si mesmo, para o lugar onde você já é conhecido, onde suas cicatrizes contam histórias de vitória, onde suas quedas são apenas passos de uma dança maior. Você já sentiu um vazio que parecia sagrado? É ali que Ele mora. No espaço entre o que foi e o que será, Ele está construindo algo novo. Você confia? Mesmo que só um pouco é o suficiente para começar. O chamado de Deus não é uma ordem. É um convite, um sussurro que diz: você é meu e eu sou seu. Ele não te chama para provar nada, mas para ser, para descansar no amor que não exige perfeição. Você já sentiu um peso sair dos ombros sem motivo aparente? Era Ele te aliviando antes mesmo de você pedir. Ele conhece o ritmo do seu coração. Sabe onde Ele acelera, onde Ele para. E Ele te chama para caminhar com Ele, passo a passo, até que o medo se torne confiança. Você está pronto para ouvir? Ou pelo menos para tentar? Há uma promessa escondida no silêncio. Uma certeza que não depende do que você fez ou do que deixou de fazer. Deus te chama porque te ama, não porque você merece. Ele te chama porque você é dele, não porque você acertou. E nesse chamado há uma paz que não explica, mas que abraça. Uma esperança que não promete o fim da dor, mas a força para atravessá-la. Você já sentiu um calor no peito como se algo maior estivesse te segurando? É Ele, sempre Ele, te chamando para o que é eterno. O chamado não é para os perfeitos, é para os quebrados, os cansados, os que tentam mesmo com medo. Deus não te chama para um palco, mas para um abraço. Ele te chama para um lugar onde suas fraquezas se encontram com a força dele, onde suas dúvidas se dissolvem na presença dele. Você já parou para sentir o quanto é amado? Não porque você fez algo grandioso, mas porque você é. Simplesmente é. E nesse ser, Deus vê um propósito que você ainda está descobrindo. Por que você hesita? Será o peso do passado? As vozes que te dizem que não é o momento? Mas Deus não espera o momento perfeito. Ele faz do agora o momento certo. Ele te chama no meio da bagunça, no meio da dúvida, no meio do cansaço. Ele te chama porque sabe que mesmo tremendo, você pode caminhar. E se você cair, Ele te levanta. Se você parar, Ele espera. Mas Ele nunca desiste de te chamar. Você sente o convite? É como uma brisa que toca a alma, pedindo apenas que você diga sim. E agora, neste instante, Ele está aqui. Não. Em um templo distante, não em um futuro que você ainda não alcançou. Ele está no seu agora, no seu silêncio, no seu suspiro. Ele te chama para olhar para dentro e encontrar a luz que nunca se apagou. Ele te chama para a missão que já vive em você, mesmo que você ainda não a nomeie. Feche os olhos, respire fundo. O chamado está vivo, pulsando, esperando apenas que você se volte para ele. A dor tem uma voz, sabia? Às vezes ela grita, outras sussurra tão baixo que você mal percebe. Qual é a sua dor hoje? Aquela que aperta o peito quando o relógio corre, ou a que se esconde nos sorrisos que você força para os outros? Deus conhece cada uma. Ele não se afasta das suas lágrimas, não se assusta com suas feridas. Ele está na dor que você não conta, no peso que carrega sozinho. E Ele te chama, não para ignorar essa dor, mas para atravessá-la com Ele. Porque a dor, quando tocada por Deus, não é só dor, é porta, é passagem.
é o lugar onde a cura começa. Você já sentiu um vazio tão grande que parecia sagrado? Um espaço onde o tempo para e a alma fala. É ali que Deus te encontra. Ele não te pede para esconder o que dói. Ele te convida a trazer essa dor à luz, a colocá-la nas mãos dele. Você já tentou falar com ele, mesmo sem palavras? Um suspiro, um olhar, um silêncio, tudo isso é oração. Ele escuta, ele entende, e na dor que você acha que ninguém vê, ele está presente, sussurrando: eu sei, eu estou aqui. A dor não é o fim, é um caminho que Deus percorre com você. Ele não promete tirar a dor de uma vez, mas promete te sustentar enquanto você a atravessa. Você já olhou para trás e viu como sobreviveu ao que achava impossível? Não foi por acaso. Era Ele segurando sua mão, mesmo quando você não sentia. Ele te chama agora para confiar novamente, para acreditar que mesmo na dor há um propósito, há uma promessa, há um amor que nunca falha. Por que a dor parece tão pesada às vezes? Será que é porque você a carrega sozinho? Deus não te criou para carregar tudo. Ele te criou para descansar nele, para entregar o que pesa, o que machuca, o que confunde. Você já sentiu um alívio que não explica? Um momento em que o coração de repente respirou? Era Ele te lembrando que não precisa lutar sozinho. Ele te chama para soltar o peso, para deixar a dor falar, porque na voz dela há uma verdade que te leva mais perto dele. A dor é como uma onda. Às vezes ela te cobre, outras te leva para a praia. Deus está em ambas. Ele está na onda, que te desafia, e na areia que te acolhe. Você já sentiu a presença dele em um momento de fragilidade? Um instante em que, mesmo chorando, você sentiu paz. É Ele te chamando para enxergar além da dor, para ver a luz que brilha mesmo na escuridão. Ele te chama para caminhar mesmo com o coração pesado, porque Ele é a força que nunca te deixa cair. E se a dor for uma mensagem, um convite para parar, para ouvir, para se voltar para dentro, Deus não causa a dor, mas Ele a usa. Ele a transforma. Ele faz dela um lugar de encontro. Você já sentiu que no meio da tempestade havia um abrigo? Era Ele te esperando com braços abertos. Ele te chama agora para não temer a dor, mas para atravessá-la com Ele, para descobrir que no fundo dela há uma força que você nem sabia que tinha. A dor te ensina a orar, não com palavras bonitas, mas com a verdade crua do coração. Você já orou com um suspiro, com um porquê que não tinha resposta? Deus escuta isso. Ele escuta o que você não diz. E Ele te chama para trazer tudo a Ele. A raiva, a tristeza, a confusão. Ele não te julga, Ele te ama. E na dor que você acha que te define, Ele vê o começo de algo novo. Você confia? Mesmo que a dor ainda esteja aí, você confia? Há uma beleza escondida na dor. Não porque ela seja boa, mas porque Deus a toca. Ele a torna sagrada. Ele faz da sua história um testemunho. Você já olhou para alguém e pensou: como ela sobreviveu a isso? E, no entanto, você também sobreviveu. Não por sua força, mas pela dele. Ele te chama agora para ver a dor não como inimiga, mas como caminho. Um caminho que te leva para mais perto do propósito que Ele sonhou para você. A dor tem um fim, mas o amor de Deus não. Ele te chama para olhar além do que machuca, para o que cura, para o que restaura. Você já sentiu um raio de esperança, mesmo no meio da escuridão? Era Ele, te lembrando que a dor não é sua casa. Sua casa é o coração dele. E Ele te chama para voltar, para descansar, para encontrar paz no meio da tempestade. Você está ouvindo? Ele está chamando. E agora, neste momento, Ele te convida a soltar. A soltar o medo de sentir, o peso de carregar, a necessidade de entender. Ele te chama para ser, simplesmente ser, na presença dele.
A dor não é maior que o amor dele. A dor não é mais forte que a promessa dele. Você já sentiu um vazio que parecia te engolir, mas de repente te abraçou? Era ele, sempre ele, te chamando para a missão que começa onde a dor termina. Você já sentiu um sopro que não explica? Um instante em que o coração, mesmo cansado, pareceu pulsar com algo novo? É o vento da esperança, soprado por Deus, que atravessa as rachaduras da sua alma. Ele não te chama para esquecer o que passou, mas para enxergar o que está por vir. Ele te vê ali, onde o peso do ontem ainda aperta, onde o amanhã parece incerto, e, no entanto, ele sopra. Um alívio sutil, como a brisa que chega depois de um dia quente. Você já parou para sentir? É ele, te convidando a levantar os olhos, a ver além do horizonte que você mesmo traçou. A esperança não é um grito, é um sussurro. É a luz que tremeluz no escuro, pequena, mas firme. Deus não te chama para uma esperança que ignora a realidade, mas para uma que a atravessa. Você já sentiu um vazio que, de repente, pareceu cheio de possibilidades? Era ele, plantando uma semente onde você via apenas terra seca. Ele te chama agora para regar essa semente, não com grandes gestos, mas com um sim tímido, um passo trêmulo, uma confiança que ainda está aprendendo a andar. Porque a esperança parece frágil às vezes. Será o medo de acreditar de novo? Ou a memória das vezes que ela pareceu se apagar? Mas Deus não te chama para uma esperança que depende de você. Ele te chama para a dele, que nunca falha. Ele te chama para confiar que mesmo na noite mais longa, o amanhecer já está sendo tecido. Você já sentiu um calor no peito, como se algo maior estivesse te segurando? É ele, te lembrando que a esperança é mais forte que a dor. Você já olhou para o céu e sentiu saudades de algo que não explica? É o chamado de Deus, ecoando na sua alma. Ele te criou para mais do que o que você vê agora. Ele te formou para um propósito que pulsa, vivo, mesmo quando você se sente perdido. Cada suspiro seu é uma oração que ele escuta. Cada dúvida sua é um convite para ele se aproximar. Ele não te julga por hesitar, ele te ama por tentar. E agora ele te chama para olhar além do cansaço, para a promessa que nunca se apaga. A esperança é como um rio. Às vezes corre escondido sob a terra, mas nunca para de fluir. Deus te chama para mergulhar nesse rio, mesmo que você não veja o caminho todo. Ele não promete que você entenderá cada curva, mas promete estar com você em cada uma. Você já sentiu um momento em que, sem motivo, o coração sorriu? Era ele, te mostrando que a esperança não depende do que você vê, mas do que ele já preparou. E se a esperança for mais do que um sentimento? E se for uma escolha? Deus te chama para escolher acreditar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Ele te chama para ver a luz, mesmo quando o escuro é tudo o que você enxerga. Você já sentiu uma força que não explica, que te fez levantar quando tudo pedia para ficar no chão? Era ele, te chamando para a missão que começa na confiança, na entrega, no sim que você dá, mesmo sem entender. A esperança não é a ausência de medo, é a coragem de caminhar com ele. Deus te chama para segurar sua mão, para deixar que ele guie seus passos. Você já olhou para trás e viu como chegou até aqui, mesmo achando que não conseguiria? Não foi por acaso. Era ele te sustentando, te chamando, te levando. E agora ele te chama para continuar, para acreditar que o melhor ainda está por vir. Você confia, mesmo que só um pouco é o suficiente. Às vezes, a esperança parece um fio fino, prestes a se romper. Mas Deus não te chama para segurar esse fio sozinho. Ele te chama para deixá-lo tecer algo maior em você. Ele te chama para o lugar onde a esperança se encontra com a fé, onde o que parece impossível começa a pulsar com vida. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu sagrado? É ali que ele mora, te chamando para acreditar no que ainda não vê.
O vento da esperança não para. Ele sopra, mesmo quando você não sente. Deus te chama para abrir as mãos, para soltar o que te prende ao chão. Ele te chama para voar, mesmo com asas feridas. Você já sentiu um alívio que não explica, como se o peso do mundo tivesse diminuído? Era Ele, te lembrando que a esperança é dele, e Ele nunca desiste de você. E agora, neste instante, Ele te chama para respirar, para deixar a esperança entrar como a luz que atravessa uma fresta. Ele te chama para a missão que já vive em você, mesmo que você ainda não a nomeie. Feche os olhos, sinta o vento. Ele está aqui te chamando para o que é eterno, para o que é seu. Você já se olhou no espelho e viu mais do que seu reflexo? Um brilho, uma sombra, uma história que seus olhos contam sem palavras? Deus te chama para se enxergar como Ele te vê. Não com as falhas que você conta, nem com as máscaras que você usa. Ele te vê inteiro, amado, escolhido. Ele te chama para olhar além do que o mundo diz, para o que está escrito na sua alma. Você já sentiu um vazio que parecia pedir por algo maior? É Ele te convidando a se reconhecer como dele. O espelho da alma reflete verdades que você nem sempre quer ver. As cicatrizes que você esconde, os sonhos que enterrou, as esperanças que deixou para trás. Mas Deus não te chama para se envergonhar. Ele te chama para se reconciliar, para abraçar quem você é com todas as suas rachaduras. Você já sentiu um momento em que, mesmo sem motivo, se sentiu em paz consigo mesmo? Era Ele te mostrando que você é mais do que suas falhas. Por que é tão difícil se enxergar com amor? Será o peso das vozes que te julgam? Ou as vozes dentro de você que repetem o que o mundo disse? Deus te chama para ouvir a voz dele, a voz que diz: você é meu. Ele te chama para se olhar com os olhos dele, que vêem beleza onde você vê erro, força onde você vê fraqueza. Você já sentiu um calor no peito, como se alguém te amasse sem pedir nada em troca? É Ele te chamando para casa. A alma tem camadas, como um livro que ainda está sendo escrito. Deus te chama para virar a página, para não ficar preso no capítulo que dói. Ele te chama para enxergar a história que Ele está escrevendo em você. Você já olhou para o passado e viu como, mesmo nas quedas, algo te levantou? Não foi por acaso. Era Ele, te guiando, te moldando, te chamando para o propósito que pulsa em você. Você já se perguntou quem você seria sem o peso do mundo? Sem as expectativas, sem os deveria? Deus te chama para descobrir. Ele te chama para se despir do que não é seu, para encontrar o que é eterno em você. Ele te chama para o lugar onde sua alma respira livre, onde você é mais do que o que fez ou deixou de fazer. Você já sentiu um momento de leveza, como se pudesse ser você mesmo? Era Ele te chamando para ser. O espelho da alma não mente, mas às vezes você não acredita no que Ele mostra. Deus te chama para confiar no reflexo dele, no reflexo que mostra um filho amado, um coração escolhido, uma vida com propósito. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu cheio de sentido? Era Ele te mostrando que sua alma é um lar onde Ele mora. E se você não precisar ser perfeito para ser amado? E se suas falhas forem apenas pinceladas na obra que Deus está criando? Ele te chama para se aceitar, para se entregar, para se amar como Ele te ama. Você já sentiu um momento em que, mesmo sem entender, se sentiu suficiente? Era Ele te chamando para se enxergar com os olhos do céu. A alma é como um rio que corre para o mar. Às vezes, ele se perde em curvas, mas nunca deixa de buscar seu destino. Deus te chama para confiar no fluxo, para deixar que Ele te leve. Você já sentiu um chamado que não explica, como se algo maior estivesse te puxando? Era Ele te convidando para a missão que já vive em você, mesmo que você ainda não a veja. O espelho da alma reflete também a luz que Deus colocou em você, que brilha mesmo nas noites mais escuras.
Ele te chama para não temer essa luz, para não escondê-la. Você já sentiu um brilho dentro de você, mesmo quando tudo parecia apagado? Era Ele te chamando para ser luz, para ser dele, para ser quem você nasceu para ser. E agora, Ele te chama para se olhar com coragem, para enxergar a beleza que Ele vê, a força que Ele deu, o propósito que Ele sonhou. Feche os olhos, respire. O espelho da sua alma está refletindo o amor dele. Você está pronto para ver? Você já sentiu algo pulsar dentro de você, mesmo sem saber o que era? Uma inquietação, um desejo, uma faísca que não explica? É a semente do propósito, plantada por Deus no fundo da sua alma. Ele te chama para regá-la, para deixá-la crescer. Mesmo que você ainda não veja a árvore que ela será, Ele te chama para confiar que no silêncio do seu coração algo sagrado está nascendo. Você já sentiu um vazio que parecia pedir por sentido? É Ele te chamando para a missão que já vive em você. O propósito não é um mapa pronto, é uma jornada. Deus te chama para caminhar, mesmo sem ver o destino final. Ele te chama para acreditar que cada passo, por menor que seja, é parte de algo maior. Você já olhou para trás e viu como pequenos momentos te levaram aonde está? Não foi por acaso. Era Ele te guiando, te chamando, te moldando para algo que só você pode ser. Por que o propósito parece tão distante às vezes? Será o medo de não ser suficiente ou a dúvida de que ele realmente existe? Deus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para ser dele. Ele te chama para confiar que a semente que ele plantou não falha. Você já sentiu um momento em que, sem motivo, sentiu que estava no caminho certo? Era ele te mostrando que o propósito está mais perto do que você pensa. A semente do propósito cresce no escuro, sabia? No silêncio, na espera, na dúvida. Deus te chama para não temer o escuro, porque é ali que Ele trabalha. Ele te chama para acreditar que mesmo na espera, algo está acontecendo. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu cheio de promessas? Era Ele te lembrando que o propósito é dele e Ele nunca desiste. Você já se perguntou por que está aqui? Não no mundo, mas neste momento, nesta dor, nesta esperança. Deus te chama para descobrir. Ele te chama para ver que cada detalhe da sua vida, cada lágrima, cada riso, é parte do propósito que Ele sonhou. Você já sentiu uma força que te fez continuar, mesmo sem entender? Era Ele te chamando para a missão que pulsa em você. O propósito não é algo que você encontra, é algo que você vive. Deus te chama para viver agora, para ser agora, para confiar agora. Ele te chama para soltar o medo de falhar, para abraçar o que Ele já colocou em você. Você já sentiu um momento de clareza, como se tudo fizesse sentido por um segundo? Era Ele te mostrando o caminho, mesmo que só por um instante. A semente do propósito não precisa de terra perfeita. Ela cresce nas rachaduras, nas pedras, nos lugares improváveis. Deus te chama para confiar que mesmo nas suas fraquezas, o propósito dele é forte. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu sagrado? Era Ele te chamando para ver que o propósito não é algo que você faz, mas algo que você é. E se o propósito for mais simples do que você pensa? E se for apenas amar, servir, ser luz onde você está? Deus te chama para começar onde está, com o que tem, com quem você é. Você já sentiu um calor no peito, como se algo maior estivesse te guiando? Era Ele te chamando para a missão que já começou, mesmo que você ainda não a nomeie. O propósito é como um rio que corre para o mar. Ele pode se perder em curvas, mas nunca deixa de buscar seu destino. Deus te chama para confiar no fluxo, para deixar que Ele te leve. Você já sentiu um chamado que não explica, como se algo maior estivesse te puxando? Era Ele
te convidando para a missão que já vive em você. E agora ele te chama para regar a semente, para dizer sim, mesmo sem entender tudo, para confiar que a semente que ele plantou vai crescer, porque é dele. Feche os olhos, sinta o pulsar. O propósito está vivo, esperando apenas que você o deixe florescer. Você já sentiu o medo como uma corrente te prendendo ao chão? Um sussurro que diz, e se você falhar? Deus te chama para atravessar esse medo, não para negá-lo. Ele te chama para caminhar com ele, mesmo com o coração acelerado. Ele não promete um caminho sem sombras, mas promete estar com você em cada uma. Você já sentiu um vazio que parecia te engolir, mas de repente te segurou? Era ele, te chamando para além do medo. O medo é humano, é real, mas Deus é maior. Ele te chama para olhar nos olhos do medo e ver que ele não é o fim. Ele te chama para confiar que, mesmo tremendo, você pode dar um passo. Você já olhou para trás e viu como enfrentou o que achava impossível? Não foi por sua força, era ele, te sustentando, te chamando para a coragem que já vive em você. Por que o medo parece tão forte? Será porque ele fala mais alto que a esperança? Ou porque você acredita que ele define quem você é? Deus te chama para ouvir a voz dele que diz, você é meu e eu sou contigo. Ele te chama para atravessar o medo, não para lutar contra ele, mas para caminhar através dele. Você já sentiu um momento em que, mesmo com medo, você seguiu em frente? Era ele, te guiando. O medo é como uma ponte estreita sobre um rio. Parece frágil, perigosa, mas leva você para o outro lado. Deus te chama para atravessar essa ponte, segurando a mão dele. Ele te chama para confiar que, mesmo que a ponte balance, ela não vai quebrar. Você já sentiu um alívio que não explica, como se o medo tivesse perdido a força? Era ele te mostrando que o amor dele é maior. Você já se perguntou o que está do outro lado do medo? Deus te chama para descobrir. Ele te chama para ver que além do medo, há um propósito, uma paz, uma missão. Você já sentiu um momento em que, mesmo com o coração apertado, sentiu uma força maior? Era ele te chamando para a travessia, para o lugar onde o medo se torna coragem. O medo não é seu inimigo, é um convite. Deus te chama para transformá-lo, para usá-lo como um degrau para a fé. Ele te chama para dizer sim, mesmo com as mãos trêmulas. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu cheio de possibilidades? Era ele te chamando para além do que te prende. A travessia do medo não é solitária. Deus caminha com você. Ele te chama para confiar que mesmo nas sombras, ele é a luz. Você já olhou para o céu em uma noite escura e viu uma estrela brilhar? Era ele, te lembrando que a luz sempre vence. Ele te chama agora para dar um passo, mesmo pequeno, porque ele está com você. E se o medo for apenas uma porta que Deus te chama para abrir. Ele não te promete que não haverá tempestades, mas promete te segurar nelas. Você já sentiu um momento em que, mesmo com medo, sentiu paz? Era ele te chamando para a missão que começa onde o medo termina. O medo é como uma onda, às vezes te cobre, outras te leva para a praia. Deus está em ambas. Ele te chama para não lutar contra a onda, mas para nadar com ele. Você já sentiu um chamado que não explica, como se algo maior estivesse te puxando? Era ele te convidando para a coragem que já vive em você. E agora ele te chama para atravessar, para soltar o peso do medo, para confiar no amor que nunca falha. Feche os olhos, respire. O medo não é maior que ele. Ele está aqui, te chamando para o outro lado, para a missão que te espera. Você já sentiu o silêncio como um abraço? Um momento em que o mundo para e algo maior parece falar? Deus te chama para o silêncio sagrado, onde a alma respira e o coração escuta. Ele te chama para parar, para soltar, para ser. Não é
Um silêncio vazio, mas cheio da presença dele. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu cheio de paz? Era ele te convidando para o lugar onde ele mora. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de Deus. Ele te chama para entrar nesse silêncio, para deixar que ele fale o que sua alma precisa ouvir. Você já olhou para dentro e sentiu que alguém te conhecia mais do que você mesmo? Era ele te chamando para descansar no amor que nunca exige. Por que o silêncio assusta às vezes? Será porque ele revela o que você tenta esconder? Ou porque nele você ouve a verdade? Deus te chama para não temer o silêncio, mas para abraçá-lo. Ele te chama para encontrar no silêncio a voz que diz: você é suficiente. Você já sentiu um momento de quietude que parecia eterno? Era ele te chamando para casa. O silêncio sagrado é como um rio calmo. Ele flui, levando embora o que não é seu. Deus te chama para mergulhar nesse rio, para deixar que ele lave o que pesa. Você já sentiu um alívio que não explica, como se o coração tivesse respirado? Era ele te convidando para o silêncio onde a alma encontra paz. Você já se perguntou o que Deus quer te dizer? No silêncio ele fala, não com palavras que os ouvidos escutam, mas com verdades que o coração entende. Ele te chama para ouvir, para confiar, para descansar. Você já sentiu um momento em que, sem motivo, sentiu que tudo ficaria bem? Era ele te chamando para o silêncio que cura. O silêncio é um convite. Deus te chama para entrar, para soltar o barulho, para encontrar a paz que não depende do mundo. Ele te chama para o lugar onde sua alma é vista, amada, acolhida. Você já sentiu um vazio que parecia sagrado? Era ele te chamando para o silêncio onde o propósito nasce. E se o silêncio for o lugar onde você encontra a sua missão, Deus te chama para ouvir o que ele sonhou para você. Ele te chama para confiar que no silêncio há respostas que você nem sabia que buscava. Você já sentiu um calor no peito, como se alguém estivesse te abraçando por dentro? Era ele te chamando para ser. O silêncio sagrado não é o fim, é o começo. Deus te chama para começar de novo, para encontrar força no que parece vazio. Você já olhou para o céu e sentiu que ele estava olhando de volta? Era ele te chamando para o silêncio onde a fé respira. A alma precisa de silêncio para crescer. Deus te chama para esse espaço, para esse tempo, para esse amor. Ele te chama para soltar o que te prende, para ouvir o que te guia. Você já sentiu um momento em que, mesmo sem palavras, sentiu que era ouvido? Era ele te chamando para o silêncio que transforma. E agora ele te chama para parar, para respirar, para entrar no silêncio onde ele está. Feche os olhos. Sinta a paz. O silêncio sagrado é o lugar onde Deus te encontra, onde ele te chama, onde ele te prepara para a missão que é sua. Você já sentiu um fogo dentro de você, mesmo que pequeno, que não explica? Uma chama que aquece, que inquieta, que pede para ser compartilhada? É o fogo da missão, aceso por Deus no fundo da sua alma. Ele te chama para deixar essa chama crescer, para levá-la ao mundo, mesmo com passos incertos. Você já sentiu um vazio que parecia pedir por ação? Era ele te chamando para a missão que já vive em você. O fogo da missão não é barulhento, é constante. Deus te chama para carregá-lo, não como um peso, mas como uma luz. Ele te chama para ser, onde você está, a presença que ilumina. Você já sentiu um momento em que, sem motivo, quis fazer a diferença? Era ele te chamando para a missão que começa no agora. Por que a missão parece tão grande às vezes? Será o medo de não ser suficiente? Ou a dúvida de que você foi mesmo chamado? Deus não te chama por sua força, mas pela dele. Ele te chama porque viu em você algo que o mundo precisa. Você já sentiu um calor no peito, como se algo maior estivesse te movendo? Era ele te chamando para ser luz.
A missão não é um destino, é um caminho. Deus te chama para caminhar, para levar o fogo que Ele acendeu, mesmo que você não veja o fim. Você já olhou para trás e viu como pequenos gestos mudaram algo? Não foi por acaso. Era Ele te guiando, te usando, te chamando para algo maior. Você já se perguntou por que você? Por que agora? Deus te chama porque este é o momento e você é a pessoa. Ele te chama para ser a voz, a mão, o coração que Ele usa. Você já sentiu um momento em que, mesmo sem entender, sentiu que fazia parte de algo maior? Era Ele te chamando para a missão que já começou. O fogo da missão queima o que não é essencial. Deus te chama para soltar o que te prende, para deixar que a chama dele consuma o medo. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu cheio de propósito? Era Ele te chamando para ser quem você nasceu para ser. A missão é como um rio de fogo. Ele corre, aquece, ilumina. Deus te chama para mergulhar nesse rio, para deixar que Ele te leve. Você já sentiu uma inquietação que não explica, como se algo maior estivesse te chamando? Era Ele te convidando para a missão que pulsa em você. E se a missão for mais simples do que você pensa? E se for apenas amar, servir, ser luz onde você está? Deus te chama para começar pequeno, para confiar que o pequeno se torna grande nas mãos dele. Você já sentiu um momento de clareza, como se soubesse o que fazer? Era Ele te chamando para o fogo que nunca se apaga. O fogo da missão não é seu, é dele. Deus te chama para carregá-lo, para compartilhá-lo, para deixá-lo brilhar. Você já sentiu um brilho dentro de você, mesmo na escuridão? Era Ele te chamando para ser luz, para ser dele, para ser missão. E agora Ele te chama para acender, para deixar o fogo crescer, para levar a luz onde há sombra. Feche os olhos, sinta o calor. O fogo da missão está vivo, te chamando para o propósito que Deus sonhou para você. Oração final. Você sente que há algo maior esperando por você, uma voz suave no fundo da alma, chamando pelo seu nome, mesmo nos dias mais silenciosos? Essa voz é a voz de Deus. Ele não chama os capacitados, mas capacita os que escolhe. E hoje Ele está te chamando. Não é por acaso que você chegou até aqui. Existe uma missão específica, única, desenhada apenas para você. Algo que só você pode realizar neste mundo. Quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou: qual é o meu propósito? Deus não cria nada sem um plano. Desde o ventre da sua mãe, Ele já conhecia cada passo que você daria, a dor que você enfrentou, as lágrimas que você derramou, os silêncios que você suportou. Tudo isso está sendo usado para formar um coração pronto para servir. A sua história é a chave que abrirá portas para outras vidas. Deus quer transformar sua jornada em testemunho vivo. Talvez você tenha pensado que não é digno, que errou demais ou que passou do tempo. Mas escute isso com atenção. Para Deus, nunca é tarde demais. Ele renova, Ele restaura, Ele chama hoje, agora, no exato momento em que seu coração se abre para ouvir. Não espere um sinal grandioso ou uma revelação espetacular. Às vezes, o chamado de Deus é sussurrado em meio à rotina, disfarçado nas pequenas decisões do dia a dia. E você já está ouvindo. O mundo precisa da luz que há dentro de você. Há pessoas esperando pelo que só você pode entregar, sua compaixão, sua experiência, seu dom. Não subestime o impacto que sua obediência pode causar. Quando você responde ao chamado de Deus, você se torna instrumento nas mãos dele. E quando ele age, nada pode impedir. Levante-se com fé, caminhe com coragem. Sua missão começa onde você está, com o que você tem agora. Senhor meu Deus, hoje eu ouvi tua voz chamando meu nome e meu coração se comoveu.
Eu reconheço que fui criado com um propósito e que não estou aqui por acaso. Perdoa-me pelas vezes em que ignorei teus sussurros e segui meu próprio caminho. Hoje eu volto com humildade e com sede da tua direção. Revela-me, Pai, a missão que tens para mim. Dá-me coragem para obedecer, força para perseverar e fé para caminhar, mesmo sem entender tudo. Usa minha vida para tocar outras vidas. Que eu seja luz onde houver escuridão, consolo onde houver dor e esperança onde houver desespero. Em nome de Jesus, eu digo, eis-me aqui, envia-me. Amém. Você já sentiu um instante em que o coração parece parar, mas não de medo e sim de reverência? Como se o mundo, por um momento, se calasse para te deixar ouvir o que sempre esteve ali. Deus te encontrou hoje, não apenas nestas palavras, mas no espaço silencioso onde sua alma respirou. Ele acendeu uma chama pequena, talvez ainda tremeluzente, mas viva no fundo do seu peito. Como uma vela que brilha antes do sol nascer, ela não precisa ser grande para iluminar. Você sente esse calor? É ele te envolvendo, te lembrando que o chamado não termina aqui. Ele caminha com você, passo a passo, como uma luz que se revela na curva de um caminho estreito. Deixe essa chama pulsar. Deixe-a te guiar para onde ele sonhou que você chegasse. O que você carrega agora é mais do que um momento. É uma semente plantada no silêncio sagrado da sua alma, pronta para crescer onde houver terra, mesmo que rachada. Deus não te chama para um fim, mas para um começo que não explica, que apenas se sente. Como uma janela que se abre devagar, deixando entrar a brisa de um novo dia, ele te convida a olhar para fora com olhos renovados. Você já sentiu a paz que vem sem aviso, como um rio que corre calmo sob a superfície? Ela está aqui, agora, te abraçando onde você está. Não é o fim de uma oração. É o começo de uma entrega que continua, que vive, que respira com você. Cada passo que você deu até aqui, cada suspiro, cada lágrima que caiu em silêncio, foi visto. Deus te chama para carregar essa verdade. Como um tesouro, você é amado, não pelo que faz, mas por quem é. Como um pássaro que encontra o vento certo, ele te convida a voar, mesmo com asas cansadas. Você já olhou para o céu e sentiu que ele te olhava de volta? Esse olhar é dele, te guiando para a missão que pulsa em você, mesmo que você ainda não a nomeie. Deixe essa certeza crescer. Deixe-a ser a luz que você leva ao mundo, como uma lanterna que brilha mais forte quando compartilhada. E agora, enquanto o silêncio se instala, saiba que ele permanece. Como a última nota de uma canção, que ecoa mesmo depois de terminar, Deus está com você, sussurrando nos momentos em que a vida parecer pesada. Ele te chama para compartilhar essa luz, para deixar que outros sintam o mesmo abraço que você sentiu. Fale nos comentários o que tocou seu coração. Compartilhe essa chama com quem precisa de calor. Inscreva-se para caminhar junto nessa jornada de fé. Não é apenas um gesto, é uma oração que se estende, que conecta, que ilumina. Você já sentiu um vazio que de repente pareceu sagrado? Era ele te chamando para ser luz, para ser dele, para ser missão. Deus está te chamando. E quando o silêncio voltar, quando o dia pesar, guarde isso no peito. Você é a luz que ele acendeu e ela nunca se apaga.